Há pouco tempo, o Vasco estava jogando bem, vencendo, torcida animada, sonhando. De repente, perdeu 5 jogos seguidos, está olhando para a parte de baixo da tabela. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi. No Vasco, tudo é muito intenso. Os bons momentos empolgam, fazem sonhar. A gente teve momentos brilhantes, assim, meio que de subir e descer, a vitória do Santos, a classificação do Botafogo, e jogando de uma maneira tal, a gente deu muita esperança para o torcedor. Já os maus momentos são muito ruins. Fazem pensar no pior. Vocês veem o rebaixamento como uma ameaça real ainda antes de terminar o campeonato? Claro que vê. E tem que ver mesmo. Está começando o Globo Esporte e o Vasco, hein? Não para de vencer. 4 vitórias seguidas no Brasileirão. A vítima da vez foi o Bragantino. Pois é, gente boa, você viu aí. Menos de um mês, eu todo animado falando do Vasco. Então, depois disso, foram 5 jogos. E nem o vascaíno mais pessimista poderia imaginar o que viria pela frente. 5 derrotas seguidas. Quando a fase é boa, tudo dá certo. O Ryan estava brilhando, fazendo um monte de gols. Boa noite. Tinha música. Que vai ter gol do Ryan hoje? E todo chute desviava e entrava. Quando a maré vira, o chute sai xoxo. A sorte não sorri, mas vira defesa fácil. Nuno Moreira também vinha jogando muito. Agora o chute vai na lua. Pé direito, isolou. O David entrava e ajudava. Contra o Bahia até começou bem, melhorou o time, mas foi expulso. E essa dividida agora o David vai tomar cartão e a cor é essa aí, ó, vermelho. A reação do Hugo Moura de frente pro lance ali entrega tudo, né? Vermelho direto depois do pisão do David no tornozelo do Canu. E pouco depois da expulsão, gol do Bahia. Faz o cruzamento. Eric Pulga. Santiago Mingo podia ter ajudado o Vasco, deu um migué na hora de ser substituído, tomou amarelo. O problema é que ele já estava amarelado e o árbitro não percebeu. Foi avisado pelos jogadores do Vasco e aí, vermelho para ele. Tudo igual em expulsões. O Vasco tentou empatar, mas quando a fase é ruim, não tem jeito. Nada de gol. Paulo Henrique cabeceou, foi pra fora do gol. Bahia 1-0. Saber escutar as críticas, porque a gente sabe que a gente está no momento ruim, no momento difícil. Depois das 4 vitórias seguidas, o Vasco estava na briga por vaga na Libertadores. E agora, depois de 5 derrotas seguidas, a briga é outra. A gente precisa pontuar. E o rebaixamento, lógico que é uma questão. O time que eu dirijo, eu me incluindo, e os jogadores, esses jogadores que precisam aprender a ser grande do tamanho do Vasco. O Vasco vai ser gigante sempre. Só que o time tem que aprender a ser grande. Pois é, olha a montanha-russa. Antes da sequência de 4 vitórias seguidas, o Vasco estava em 12º lugar no Brasileirão. Aí ganhou 4 jogos, subiu para 8º. Estava de olho numa briga ali, numa vaga para Libertadores. Aí veio sequência de 5 derrotas. Voltou para a metade de baixo, está em 13º, 42 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento é o Santos, tem 37 e um jogo a menos que o Vasco joga hoje contra o Internacional, o Santos. Vai ter Botafogo na Libertadores, hein? Pelo que fosse amistoso pela postura dos jogadores. Cara, eu vou te falar, Veni, por incrível que pareça, contra Grêmio e Botafogo, o Vasco teve uma postura patética. Patética. Contra a Juventude também, patética. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, não. Contra o São Paulo, não. Grêmio, Juventude e Botafogo, eles tiveram uma postura patética, pífia, postura de conforto, coisa que o Vasco não poderia ter em nenhum momento desse Campeonato Brasileiro. Contra o Bahia, eu vou ser muito honesto, o Vasco fez um jogo terrível com a bola. O Vasco não conseguiu criar. Inclusive, só tem um gol nos últimos 5 jogos. Isso é alarmante e mostra como o trabalho do Fernando Diniz também vem caindo muito de rendimento, que ele não mostra repertório, ele mostra que também tem muita dificuldade de implantar novas ideias nessa equipe, mesmo com jogadores diferentes. Ele tem muita culpa no que está acontecendo em relação ao Vasco da Gama nessa temporada, nesses últimos 5 jogos principalmente.
Mas me chama a atenção que ontem o Vasco pelo menos fez um jogo de competição. E quando eu digo isso, não quer dizer que jogou muito, que teve chance de vencer o Bahia e tudo mais. O que eu digo é que eu vi uma postura diferente, principalmente sem a bola. Os caras pelo menos estavam correndo, estavam se dedicando, coisa que não aconteceu nas últimas rodadas. E aí, Fernanda, infelizmente, eu tenho que tornar a falar novamente uma coisa aqui, que infelizmente nós, o povo brasileiro, a gente tem uma mania sistemática de sempre colocar a culpa de tudo em cima do técnico. Ah, porque o técnico? Aí troca de técnico. A fórmula do fracasso do Vasco nesse século se chama trocar de técnico. O Vasco troca de técnico toda vez que acontece alguma coisa ruim, toda vez que tem uma fase ruim, toda vez que acontece algum tipo de crise. Sempre troca de técnico e não mudou absolutamente nada. No caso do Fernando Diniz, eu acho que, repito, ele tem muita culpa no que está acontecendo, mas não tirem a responsabilidade dos atletas. Vamos relembrar aqui. O jogo estava 0-0 quando vai para o intervalo. O Fernando Diniz coloca o David na vaga do Matheus França naquele momento, que também não conseguiu jogar bem mais uma vez. O David entra e com 20 minutos de jogo, um jogo que estava 0-0, um jogo que o Bahia era melhor sim, mas não tinha conseguido fazer o gol ainda, muito por conta dessa postura defensiva que o Vasco pelo menos conseguiu sobreviver na Arena Fonte Nova, um Bahia que venceu o Palmeiras, um Bahia que venceu também o Flamengo nesse campeonato. E o Vasco simplesmente teve o David expulso por uma imprudência dele, ele pisa com todas as travas no pé ali do Canu, e o Vasco perde um jogador. Não, e assim, uma bobeira máxima. Aí, porque ele tá perto da grande área do Bahia. Uma coisa. Aí eu te falo, vai culpar o treinador? A culpa é do treinador, que o jogador entra com as travas na perna do zagueiro adversário e 3 minutos depois o time toma gol? É sintomático, pô. É sintomático. Vai culpar o Diniz do que aconteceu contra o Juventude? Que o Cuesta tira o corpo, o Léo Jardim depois entrega a bola e o Juventude vira o jogo em 20 minutos? Vai culpar o treinador? É tudo culpa do treinador? Não é culpa do treinador só. O treinador tem parcela de culpa. Mas enquanto esses jogadores não tiverem a responsabilidade assumida de vestir a camisa do Vasco da Gama, esquece, pode trocar de técnico, pode botar o Papa, não vai mudar. O Vasco tem um problema crônico dentro do seu elenco de zona de conforto. Vocês vão lembrar aqui, pô, o Vasco perdeu com um a mais pro Vitória no Barradão. O Vasco tomou goleada do Puerto Cabedelo, que é um time semiprofissional. O Vasco colecionou vexames nessa temporada e na última também, porque esse grupo de jogadores, por mais que ele tenha mudado um pouco, o perfil desse grupo é de um mental fraco, é de um mental que só joga quando a água tá batendo na bunda. Me desculpa, é isso. Eles são ruins, Fernanda? Não acho que eles são ruins, não. Eles tecnicamente são muito abaixo do campeonato? Não. Longe disso. O mental deles é fraco. Eles não assumem a responsabilidade do que é jogar com a camisa do Vasco. Enquanto eles não me provarem o contrário, eu vou repetir para vocês. Não tirem a responsabilidade dos atletas. Eles ganham bem, eles viajam em voo fretado, eles têm tudo do bom e do melhor dentro do CT. O Vasco dá toda a estrutura possível, salário em dia. O que está faltando? O que tá faltando? É o Fernando Diniz que é o problema? Porque com o Carille... Pô, Pedrosa, o Fernando Diniz perdeu o vestiário. O Carille não tinha perdido o vestiário. E o Vasco tomava pancada atrás de pancada. O Rafael Paiva perdeu o vestiário? Não. E começou a tomar pancada também. Será que é o técnico mesmo o problema? E quando venceu 4 seguidas, o treinador... Família vascaína, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu vou ser bem sincero. Muita gente me perguntando se o Fernando Diniz vai sair, se o Diniz vai sair, eu vou ser bem sincero com vocês. Gente, do jeito que tá, pode colocar o Guardiola, que não vai dar jeito no Vasco. O Vasco precisa de altíssimos investimentos e contratar jogadores que tenham mental forte e que sejam decisivos. Gente, a gente vê o Flamengo contratando jogadores decisivos, Palmeiras, Atlético, outros times, e só o Vasco que contrata jogadores do mais do mesmo. Então, assim, essa postura... o Pedrinho tá melhorando essa situação, mas assim, ainda é muito pouco. Então o Vasco tem que ir atrás, sabe? Se reestruturar para aí sim começar a colher frutos. Se continuar com essa mente aí, gente, vai ficar sempre brigando meio de tabela para não cair Sul-Americana, tentar pegar uma pré-Libertadores, se fizer uma campanha espetacular. O mental dos jogadores do Vasco estão abalados e assim uma pressão, né? A corda sempre arrebenta para o lado do treinador. Há uma pressão para o Fernando Diniz sair do Vasco, porque é o técnico do time e não está sabendo extrair o melhor. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus e até a próxima!